Olá, meus queridos amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Eu vou contar para vocês essa experiência que eu tive ontem à noite. Foi uma experiência muito interessante. Não foi desdobramento, ela aconteceu eu estando acordado. Mas para eu explicar essa situação, eu quero explicar outra situação anterior. Eu atendi uma jovem dos seus 30 anos. Ela me procurou, assistiu alguns vídeos meus numa das duas plataformas, eu não lembro qual foi. E ela estava com um problema, ela tem um problema, ela tem uma mediunidade muito forte, ela incorpora muito rápido. E quando ela incorpora, ela apaga, não lembra. A psicofonia mecânica, inconsciente. Muito bem. Então, ela me procurou, inclusive no dia do atendimento, ela quase que ia incorporar e eu pedi à equipe espiritual que não permitisse, que me ajudasse para poder eu conseguir dialogar com ela. Eu iniciei o atendimento de meia hora que eu faço com a câmera, chamada de vídeo, conversei com ela, ajudei, orientei, e vi que ela não entende nada de mediunidade, falei para ela da necessidade dela não beber. Às vezes quando ela fuma um cigarro, eu digo, você tem que vencer isso, parar com isso, passei a informação, mas alguma coisa me dizia assim, Luciano, você vai ter que acompanhar essa moça mais tempo. Inclusive ela procurou ajuda com algumas pessoas, e algumas pessoas abusaram dela, de recurso financeiro, e enfim. Então ela foi feito o atendimento, né? E eu falei para ela, passei a necessidade dela se esclarecer, passei para ela o material para ela ouvir, para ela poder evoluir. Enfim, fiz muita coisa que eu podia fazer. Mas eu senti que não ia dar só porque ela estava sem conhecimento, os espíritos incorporando nela direto, e ela não tem o conhecimento, nem os que cercam ela. Então eu disse, olha, qualquer coisa que você precisar, você entre em contato comigo, que a gente vai estar ajudando. Acabou a consulta, eu agradeci muito, até me emocionei pela proteção que a espiritualidade deu. Mas depois ela ficou entrando em contato comigo. Teve uma vez que eu abri a câmera novamente, uma entidade incorporou nela, seu Tata Caveira. E eu pedi a ele, seu Tata, eu preciso da sua ajuda. Ele, vou ajudar o senhor, seu moço. Com essa moça aí, tal. Ele não tem conhecimento, muito bem. Depois ela ficou entrando em contato comigo. Teve uma vez que ela entrou em contato comigo, que tinha muitos espíritos incorporando nela, espíritos até bons. E ela sem saber, eu digo, calma, pelo menos são bons espíritos, querendo ajudar, tal. Aí eu gravei um áudio para ela, vou gravar um áudio aí, você coloca no seu quarto, em voz alta. Eu pedi nessas entidades que eles querem ajudar, eu entendo o ponto de vista deles, eles estão no mundo espiritual, mas que eles não podem estar incorporando direto, porque ela está em fase de aprendizado, tem que ter paciência. Muito bem. E continuei, né, fazendo meus trabalhos. Quando foi ontem à noite, mais de meia-noite, era 00:05, eu recebo uma ligação no meu celular, chamada de vídeo, e era ela. Eu já percebi que tinha problema. Eu estava até sem camisa, corri, botei logo a camisa, e coloquei o celular no pedestal que eu atendo, fiquei na cadeira, fui para o canto, disse, atendi, era a irmã dela com o celular. Dizendo, Luciano, a gente está aqui apavorado, não sabe o que faz, olha como é que ela está. Ela estava incorporada por um obsessor com muito ódio, com muita raiva, com muito ódio. E esse obsessor, ele gritava e estava com muito ódio, aquela coisa toda, e eu primeiro acalmei a irmã, disse, calma, isso é normal, assim, tenha calma. Ela, não, Luciano, eu estou calmo. Vai falando para ele ficar calmo. E ele, não quero ouvir, não quero falar. Aí tem uma hora que o obsessor se dirigiu a mim e disse assim, tô com muito ódio de você, que você acha que ela é boazinha, tal. Eu fiz, não, meu irmão. Porque, gente, os obsessores não são monstros teratológicos, monstros agressivos. São seres humanos, como nós, que foram machucados, que sofreram um processo de dor muito grande. Então eles têm muita mágoa, muito ódio daquela pessoa. Então, o que é que acontece? A gente tem que ter essa compreensão. Mas não é uma compreensão da gente dizer, eu estou numa situação melhor, eu não tenho isso. A gente não sabe do nosso passado. Nós não sabemos do nosso passado. Tem muita coisa ruim lá atrás que a gente ofendeu, humilhou, pisou em algumas pessoas. Então a gente não vai se comportar com arrogância, com a prepotência, de achar que nós somos seres de luz que estamos tratando um irmão doente. Nós somos irmãos menos doentes. Ou tão doentes quanto.
É essa postura que a gente tem que ter com esses irmãos. Irmãos menos doentes, ou tão doentes quanto, ou até mais doentes. Então a gente tem que ter essa compreensão, que é fruto do amor. Eu digo, não, meu irmão, eu compreendo sua dor, você está numa revolta muito grande, mas se acalme. Mas o espírito não parava, ele não parava. Pessoal, quando a gente está conversando com a pessoa, quando eu faço meus atendimentos, que eu abro a câmera, e a pessoa está com problema, eu sinto, bate aqui. Eu tenho uma mediunidade sensitiva, de sentir a dor do irmão muito forte. Eu sinto, dá uma dor de cabeça, vem uma pancada, eu sinto. Então, mas Luciano, como é que isso pode acontecer à distância? Pode. Porque quando você vê a pessoa e a pessoa lhe vê, cria-se ali um vínculo. Você está vendo a pessoa. Então cria-se um vínculo energético. E os fluidos do mundo astral, as correntes de energia, as ondas psicoeletromagnéticas, elas viajam numa velocidade muito maior que da luz. Às vezes quando a pessoa abre a câmera, que eu começo a escrever o nome, já vem a pancada, eu já sinto. Eu peço para a pessoa relatar o problema, eu digo, olha, relate o seu problema para mim, mas eu já digo que você está com alguma coisa, porque eu já senti aqui. Eu sinto. Então, voltando para explicar. Eu não estava lá presente, eu estava vendo através do vídeo, mas eu estava sentindo toda a energia do ambiente bater em mim. E o espírito com muita raiva, o espírito muito difícil. E eu conversando com ele, tenha calma, e ele levantava, e tem hora que ele... Uma coisa. Quando acontecer um fenômeno desses, você vai buscar ajuda espiritual? Vai. Mas se o espírito estiver fazendo alguma coisa para machucar o médium, ele deve ser contido fisicamente. Ele deve ser contido. Eu vou meter a cabeça do médium na parede? Não. Aí você segura. Você segura o espírito. Aplica a força e segura. Porque se chegou a esse ponto que o espírito vai meter a cabeça, né? Você segura o espírito e põe ele lá. Quando a força espiritual não está resolvendo, você segura o espírito. Não deixa o espírito meter a cabeça da pessoa para não machucar a pessoa. Mas ele não estava nesse nível, ele estava levantando, ele sentava, às vezes caía no chão, ficava deitado, estribuchava e gritava, enfim. Levantava. Imediatamente nesse momento eu senti a presença de um espírito do meu lado aqui, da minha casa, do meu lado esquerdo. Senti uma presença, como se estivesse dizendo, estou com você, fica calmo. Eu digo, não, eu estou calmo, vamos lá. E começou de madrugada adentro esse diálogo. Teve uma hora que me veio uma intuição dizendo, vamos ter que dar um choque nesse espírito, um choque de realidade. Esse choque de realidade isso acontece em muitas casas espíritas. Algumas pessoas nas casas espíritas que trabalham com doutrinação fazem isso. Que é o seguinte, que é mostrar esse espírito que está com muito ódio pelas coisas que ele recebeu, mostrar uma encarnação dele anterior. Temos que mostrar uma encarnação anterior dele. Me veio essa sugestão e eu disse, meu irmão, preste atenção agora. Eu me concentrei e projetei, eu me concentrei e falei para ele com muita autoridade, com muita vontade. Não a autoridade de humilhá-lo, mas de ajudá-lo. Meu irmão, olhe em torno de você, o que você vai ver agora, essa tela que vai surgir. Quando eu falei isso, o médium abriu o olho assim, ficou como se o espírito tivesse vindo. Olha aí, ó. Olha o que você fez em outra vida. E ele, não quero ver. Aí tirava o rosto e olhava, não quero ver isso, não. Eu não posso ter feito isso. Eu digo, você fez, meu irmão. Você fez isso com esse irmão lá atrás. Por isso que nessa vida você pediu para passar por isso. Olha, isso funcionou muito, que ele parou com a arrogância, com a prepotência, com os gritos e ficou concentrado. Eu disse, vamos, olhe o que você está vendo. E ele olhava e parava. E não, eu fiz, meu irmão. Você passou, você fez isso e você agora resgatou. Né? Você está livre do débito. Embora ele não estivesse livre, porque não cabe a mim dizer que ele está livre, mas eu tive que falar isso na hora para ele se acalmar. Foi aí que me veio outra intuição forte. Olha quem está do seu lado agora. Dê uma olhada. Nesse momento desses resgates, a espiritualidade, quando está tendo esse problema com o médium lá, a equipe espiritual está presente ali. Só que esses espíritos, por estarem vibrando uma frequência muito pesada, eles não registram a presença dos guias espirituais e dos parentes que eles têm, que estão ali com muito amor para resgatá-los. E eu disse, olha, tem um parente aí do seu lado, dê uma olhada. Ele olhou e disse, é minha avó, é minha avó, é minha avó. Segure na mão desse espírito e vá. Gente, é de uma emoção muito grande. Quando aconteceu isso, ele segurou e foi. A médium voltou. Quando a médium voltou, eu disse, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus.
Gente, isso foi o primeiro. Teve mais 3 desse. Eu já estava cansado e desgastado. Teve mais 3. Foi uma luta intensa. E eu perdendo energia, eu sentindo, e vamos embora. E a espiritualidade, usando um ser como eu, né? Um ser trevoso como eu, e vamos trabalhar. E foi uma luta. Eu usei o mesmo sistema para os 3 irmãos. Teve uma entidade, que era uma mulher, que ela dizia assim, ela me parecia pela alegação dela, que ela era, eu acho que ela era alguma coisa ligada à igreja, alguma madre muito puritana, e que ela estava acompanhando essa irmã, essa médium, que a médium teve uma relação íntima com uma pessoa e ela não aceitava isso. Novamente eu fiz ela voltar ao passado e ela se viu com um comportamento pior do que a irmã. Não, eu não posso ter feito isso, isso é um absurdo, tal. E eu olho, chega uma hora que ela diz assim, isso é coisa do demônio que está criando, o demônio tem a arte de iludir. Enfim, né, aquela alegação que os nossos irmãos radicais e ortodoxos da religião dizem, quando se deparam com a verdade. Não, é o demônio. Eu disse, não, minha irmã, não é o demônio. Isso aí é você que fez. Ela, mas como eu posso ter feito isso? Eu disse, minha irmã, olha aí do passado. As pessoas que têm uma vida depravada na área sexual, muitas dessas pessoas, quando elas não se perdoam e elas não melhoram na existência, quando elas reencarnam e elas não têm muita evolução, elas se tornam religiosos, ortodoxos, julgadores daquele comportamento que elas tiveram. Isso é, quando você vê uma pessoa no catolicismo, no protestantismo muito puritana, condenando muitos irmãos, que condenam as prostitutas, que condenam os homossexuais, quando você vê pessoas assim, elas cometeram coisas lá atrás. Elas estão escondendo, a psicologia explica isso, né? Esconde aquilo que elas têm dentro de si e começa a apontar os erros dos outros. Novamente eu apliquei o mesmo recurso, eu não vou chamar de técnica, o mesmo recurso eu apliquei. E pedi para ela seguir. Ela viu o pai dela que estava com ela e seguiu. Isso durou mais ou menos, aos 4 irmãos, durou 1 hora. Gente, eu fiquei desgastado emocionalmente, a energia não foi fácil, não. Foi muito difícil para esse trabalho. Foi muito difícil para esse trabalho. Foi levado. Vocês acreditam que quando eu estava gravando um vídeo aqui, agora eu estava gravando um vídeo, eu gravei um vídeo, com 10 minutos fui interrompido por ela que ligou. Ela estava na rede, outra entidade incorporou dela, mas estava doente, um irmão doente, que foi levado. Aí eu conversei com o irmão, né? Fiz uma prece. Gente, preste atenção. Quando acontecer um caso desse com vocês, incorporou um espírito lá. Primeira coisa, não deixar o espírito machucar o médium. Colocar o espírito sentado, se tiver deitado, identifique. Se é um obsessor que está com ódio, não trate ele como um demônio. Isso é uma estupidez, é uma ignorância. Não trate o espírito como um demônio. Trate ele como um irmão que está sofrendo com muito ódio. Tente acalmar ele. Se ele não se acalmar, faça ele ver o passado dele. Essa questão da tela fluídica, às vezes, não é nem necessário que se forme uma tela fluídica. O próprio psiquismo dele está pronto para produzir essas imagens. O próprio psiquismo dele é auxiliado pelos espíritos que estão ali, porque você não está só. Você não vai estar só. Vai ter um espírito bom. E o mentor espiritual da médium, o guia espiritual da médium, está com ela. Muita gente pergunta, Luciano, por que esses espíritos não são afastados assim? Porque ela tem ligação com esses espíritos. Existem fios de energia que ligam a ela, porque ela fez. Ela, se não me engano, numa encarnação anterior, não quer dizer que tenha sido a última. Pode ser uma antepenúltima. Ela foi filha de um senhor de escravos, ela foi a filha e ela exagerou, né? Ela agrediu, fez mal a esses irmãos, tratou com crueldade. Quer dizer que uma obsessão, Luciano, pode percorrer 2, 3 encarnações? Pode. Pode sim percorrer 1, 2, 3 encarnações. É até mais. Aquele espírito guardar aquele ódio e ele pode perseguir uma pessoa. E isso afeta uma vida da pessoa. Afeta a vida de relacionamentos, afeta a vida financeira da pessoa. Então isso pode acontecer sim. A pessoa pode até estar trabalhando numa casa, sendo médium, fazendo, e aquele espírito perseguindo a pessoa. Olha o nosso caso, o caso famoso do Divaldo Franco, um caso clássico, que o Máscara de Ferro, que era um espírito que
Numa encarnação, não foi nem anterior, foi uma lá atrás que ele acompanhava, mas que ele parou de acompanhar o Divaldo, porque Divaldo aceitou a filhinha dele e cuidou com amor. Vejam como é importante um gesto de amor e de humildade e de caridade. Então, nós temos espíritos que nos perseguem. Nós temos um passado de dor. E a gente vai estar ainda discutindo, agredindo um irmão de fé, agredindo um médium, perseguindo um irmão. Como é que a gente vai conseguir se libertar dessas dores do passado? É perdoando, é sendo humilde, é se levantando e não agredindo ninguém. Senão a gente vai adquirir mais karma. Então, acontece isso. Então, o espírito, quando me veio a intuição para eu fazer isso, que ele viu, que ele se acalmou, que os irmãos, que abriam campo para levar. Às vezes é preciso que abra uma brecha para que o espírito pegue e ele leve. Ele aceitou, ele abriu o coração. Eu aceito, eu vou com ela. E graças a Deus, todos eles foram. Graças a Deus. Teve uma hora que ele disse assim, por que você está querendo proteger ela? Eu digo, eu não estou querendo proteger ela. Eu estou querendo ajudar vocês, meus irmãos, porque essa dor está prendendo vocês ao ódio. Esse ódio está prendendo vocês. Ele parou e refletiu. Mas eu falava e eu sentia a dor deles, porque eu não estava ali para julgá-los. Eu estava para compreender a dor deles. Porque é uma dor muito forte, que é muito fácil a gente comentar a dor do outro. Mas quando a gente leva a pancada na gente, é forte. Então, a chamada doutrinação, ela tem que ser feita com sinceridade. Em nenhum momento, eu conversando com esses espíritos, eu estava condenando eles. Eu não estava condenando, eu estava entendendo que realmente a pessoa, quando leva uma pancada dessa, a gente não aguenta. Mas a gente também não pode ficar nisso. Não é? E os espíritos disso, mostra a ele o passado, o porquê disso, porque tudo tem um porquê. Foi aí que eu usei o recurso da tela, não é? Da tela para mostrar a vida deles. Foi mostrado e eles se acalmaram e foram levados. Então, fica aqui esse relato. Depois eu fui dormir, pedi ajuda aos espíritos, acordei ainda um pouco baleado, na segunda-feira que é hoje, acordei um pouco baleado, mas já me recuperei. E estou aqui trazendo esse relato para vocês. Isso foi um trabalho feito pela espiritualidade. Eu fui um instrumento imperfeito, não é? Não fiz nada, apenas tem mais coisas a ser feito por ela e por outros médiuns. Aqui na Terra é o menos doente ajudando um pouquinho mais doente, ou outro doente ajudando outro doente. É assim que eu me sinto, ok? Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho que eu tenho recebido das vibrações de vocês. Muito obrigado.